No Japão, havia 7 jovens estudantes considerados os melhores da sua geração. Mesmo ainda cursando o ensino médio, eram conhecidos como verdadeiros prodígios. A primeira foi uma garota chamada Ringo, reconhecida como a pessoa mais inteligente do mundo. A segunda foi Aoi, a espadachim mais forte viva, capaz de desviar balas com sua lâmina. O terceiro foi Cain, o médico mais habilidoso do mundo, capaz de salvar um paciente mesmo após ser atingido por 20 balas. O quarto foi Masato, um demônio dos negócios e dos investimentos, responsável por metade dos maiores negócios do mundo e conhecido como o empresário mais forte. O quinto foi o mago anão Tsukasa, o maior mago vivo. O sexto foi Shinobu, o herdeiro da família ninja mais forte e o espião mais habilidoso. Embora trabalhasse como jornalista, o último membro foi Gami, um gênio político que até foi indicado para o conselho do primeiro-ministro, apesar de ainda ser um estudante do ensino médio. O destino reuniu esses 7 no mesmo avião. No entanto, o desastre aconteceu quando o avião de repente começou a tremer violentamente antes de cair no chão. O que se seguiu mudaria suas vidas para sempre. Gami acordou em completo estado de choque, confuso com o lugar estranho em que se encontrava. Ele imediatamente perguntou à garota à sua frente sobre os outros 6, e ela garantiu que todos estavam por perto e ilesos. Aliviado, ele se apresentou a ela. Ela então se apresentou como Lyrule e explicou que morava neste lugar. De repente, outra garota chamada Winona apareceu. Game ficou surpreso com sua aparência por causa de suas orelhas e cauda de gato, e perguntou se eram reais. Ela confirmou que sim, explicando que ela pertencia à raça popular conhecida como Biuma. Ela também disse a ele que eles viviam no reino de Frasigart, um mundo completamente desconhecido para ele. Game não conseguia entender nada disso, então explicou melhor. Os Biuma eram semelhantes aos humanos, mas possuíam características animais e às vezes uma força física extraordinária. Também existia outra raça chamada Huma, que se parecia exatamente com humanos comuns. Ao contrário do Biuma, Kuma raramente tinha a habilidade de usar magia. Gami pediu que o levassem rapidamente ao local do acidente. Ao chegar, ficou horrorizado ao ver que o avião estava completamente queimado. Naquele momento, um dragão gigante apareceu no céu acima deles. Essa era toda a prova que ele precisava para perceber que eles não estavam mais em seu próprio mundo, mas haviam sido transportados para outro. À primeira vista, pode parecer que esta é apenas mais uma história sobre alguém sendo enviado para um mundo de fantasia. Na realidade, é muito mais único do que isso. Não se tratava de pessoas comuns lutando para sobreviver. Esses 7 já eram as mentes e talentos mais excepcionais que existiam. Um mês inteiro se passou após o acidente e o grupo gradualmente se adaptou ao novo ambiente. A única exceção foi Tsukasa, que ficou profundamente chocado com tudo o que aconteceu. Game, no entanto, insistiu que eles se concentrassem em aprender sobre magia neste mundo estranho. Ele acreditava que compreender isso seria a chave para a sobrevivência. Uma noite, eles se reuniram para comer juntos e Game trouxe maionese para eles. Todos ficaram maravilhados com o sabor delicioso e passaram a noite comendo felizes. Elk, filho de Winona, ficou irritado porque o grupo estava morando lá há um mês sem trabalhar. Sua mãe rapidamente o repreendeu, fazendo-o sentir-se envergonhado o suficiente para ir embora. Mais tarde, o grupo se reuniu para discutir soluções para seus problemas. Game explicou que precisavam de se concentrar em 3 prioridades. Primeiro, eles tiveram que reunir mais informações sobre este mundo. Segundo, eles precisavam encontrar um caminho de volta para casa. Terceiro, tiveram de organizar os recursos financeiros da aldeia. No dia seguinte, Ringo informou a Game que ela havia consertado todos os seus telefones para que pudessem funcionar neste mundo. Ela também descobriu o reator nuclear que eles trouxeram enquanto inspecionavam os destroços, o que significa que eles tinham uma fonte de energia estável. Além disso, ela havia encontrado minério de bauxita, o que lhes permitiria fabricar alumínio se conseguissem os materiais restantes. Gami agradeceu sinceramente, fazendo-a corar timidamente. Depois foram ao encontro de Masato, a quem nomearam como seu comerciante. Enquanto conversavam, soldados imperiais chegaram e exigiram comida e bebidas gratuitas. Um deles quase agrediu Winona, mas Gami interveio bem a tempo, agarrando a mão do soldado e ordenando que ele fosse embora. Furioso, o soldado ordenou que seus homens atacassem, mas todos desabaram instantaneamente devido à intervenção de Aoi e Shinobu. O soldado atacou Gami de forma imprudente, mas Gami evitou facilmente seus ataques.
Com um movimento acrobático rápido, ele jogou o soldado no chão. O resto dos soldados fugiu com medo. Masato avisou Gami que este incidente poderia causar problemas se seu comandante soubesse disso, mas Gami garantiu-lhe calmamente que estava pronto para qualquer coisa. Ao mesmo tempo, Tsukasa apareceu diante dos soldados em fuga enquanto flutuava no ar. Eles ficaram instantaneamente aterrorizados, já que voar era considerado magia de alto nível. Tsukasa os ameaçou enquanto realizava truques que pareciam feitiços reais, convencido de seu poder avassalador. Eles pediram desculpas e juraram nunca mais se aproximar da área antes de fugir. Mais tarde, Gami reuniu todos mais uma vez. Ele os lembrou de que eram agora as pessoas mais fortes do mundo, não apenas em termos de poder, mas também de inteligência e compreensão. Ele disse a eles que era hora de decidir o próximo passo. O grupo entendeu que suas ações moldariam o futuro deste mundo. Depois de tudo o que aconteceu, cada um deles se dedicou a uma nova função. Masato foi com Alces comprar e vender recursos, mas quando chegaram à agência comercial, o proprietário tentou explorá-los com preços absurdamente injustos. Masato reconheceu imediatamente o golpe e foi embora sem hesitar. Elk ficou furioso e perguntou por que ele havia recuado. Masato explicou que o homem os explorava descaradamente e se recusava a permitir que alguém se aproveitasse das pessoas que salvaram sua vida. Ele prometeu com segurança que, em uma única semana, forçaria a falência daquela agência e os tornaria incrivelmente ricos. Entretanto, cada membro do grupo contribuiu para ajudar a aldeia à sua maneira. Cada um deles usou suas habilidades extraordinárias para melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Quanto a Ringo, ela continuou trabalhando em invenções que seriam inestimáveis no futuro. Suas criações logo se tornariam uma de suas maiores vantagens. Vemos Gami ajudando na cozinha, mas a farinha e os suprimentos acabaram quase completamente, o que deixou Liruli preocupada. Principalmente com a aproximação do inverno, Gami a tranquilizou com calma e disse-lhe para não se preocupar porque Masato cuidaria de tudo. Só então Winona chegou e explicou que o problema era causado por Yukai, o comerciante que monopolizava todo o comércio da cidade. Ele comprava colheitas e mercadorias aos aldeões a preços extremamente baratos, porque era o único comerciante no mercado, deixando os agricultores pobres sem outra escolha. Gami ouviu a explicação dela e sorriu, dizendo que este seria o desafio perfeito para Masato. Ele tinha certeza de que o gênio mercantil poderia lidar com isso sem dificuldade. Passamos então para Masato, que já havia conseguido obter uma licença para estabelecer sua nova empresa comercial, a Elm. Elk ficou chocado e perguntou como ele tinha feito isso. E naquele momento, Shinobu apareceu para explicar que tudo foi graças à coleta de informações. Era impossível para uma cidade inteira ter apenas um comerciante, a menos que algo suspeito estivesse acontecendo nos bastidores. Depois de investigar, eles descobriram que o prefeito estava recebendo enormes pagamentos de Yukai. Masato o confrontou diretamente e ameaçou expor tudo, obrigando o prefeito a aprovar a licença da empresa. Elk ficou surpreso e perguntou ansiosamente quando começariam a vender produtos. Masato deu-lhe um tapa de leve e disse-lhe para não ser tolo. Depois prometeu ensiná-lo como o dinheiro era realmente ganho. Naquele momento, uma menina sem teto ouviu a conversa e se aproximou deles. Ela se apresentou como Ryu e disse que também queria aprender como ganhar dinheiro. Como ela estava cansada de depender dos outros e queria ficar sozinha, Masato pensou por um momento antes de decidir aceitá-la no time. Ela ficou muito feliz e agradeceu repetidamente. O grupo então a levou para comprar roupas adequadas. Posteriormente, Masato reuniu agricultores, pescadores e vendedores locais e apresentou-os a Elm. Ele explicou que eles poderiam vender qualquer um de seus produtos por meio de sua empresa, e em troca, Elm ficaria com apenas 10% dos lucros. Ele lhes deu um exemplo para deixar claro seu ponto de vista. Se eles vendessem um tapete para Yukai, ele o compraria por apenas 150 moedas, embora seja vendido no mercado por 450 através da Elm. No entanto, o tapete seria vendido por 400 moedas, um pouco abaixo do preço de mercado, recebendo apenas uma pequena comissão. Se os vendedores ajudassem no armazenamento e na preparação da área de vendas, a comissão seria reduzida ainda mais. Isso significava que o dono do tapete voltaria para casa com 350 moedas em vez de apenas 150. Para provar sua honestidade, Masato mostrou-lhes o contrato oficial.
Todos ficaram impressionados com a ideia e correram para aderir o mais rápido possível. Muitos até prometeram espalhar a notícia nas aldeias vizinhas. Masato concordou e permitiu que os comerciantes saíssem. Elk ainda estava preocupado e inseguro se o plano funcionaria, mas Masato simplesmente lhe disse para observar com atenção e ver os resultados por si mesmo. O dia então chegou ao fim. Na manhã seguinte, chegaram às lojas e ficaram surpresos ao encontrá-las completamente cheias de mercadorias, sem gastar uma única moeda. O plano de Masato funcionou perfeitamente. Além disso, as próprias pessoas estavam ajudando a montar as lojas para reduzir a comissão de 20% para 10%. Elk e Ru ficaram sem palavras. Incapaz de entender o que estava acontecendo, Masato explicou que as pessoas confiavam nele por causa de sua licença oficial e porque ele lhes oferecia maiores lucros. Isso significava que Elm estava ganhando tudo sem pagar nada adiantado. As lojas estavam totalmente preparadas, mas no início não havia clientes. Elk rapidamente declarou o projeto um fracasso. Então, em poucos instantes, as pessoas notaram a loja, atraídas pelos preços baixos e pela localização conveniente perto de suas casas. Em pouco tempo, a loja estava lotada de clientes e todos os produtos estavam esgotados. Masato obteve enormes lucros com as vendas. Ele imediatamente contatou Shinobu e disse a ela que enviaria ajuda de volta à aldeia. Ela concordou e no dia seguinte chegaram os suprimentos, incluindo sal, pimenta, açúcar e até frutas. Os pobres aldeões ficaram radiantes, pois durante meses não comiam nada além de batatas. Mais tarde, Shinobu disse a Gami que a semana estava quase acabando. Confuso, ele perguntou a que semana ela se referia, e ela o lembrou que Masato havia prometido destruir a empresa de Yukai em 7 dias. Gami simplesmente sorriu e disse que se Masato tivesse declarado isso, então isso aconteceria com certeza. Enquanto isso, Yukai ouviu notícias de Elm, mas considerou-as insignificantes. Ele presumiu arrogantemente que uma pequena empresa dirigida por agricultores entraria em colapso por conta própria. No entanto, no dia seguinte, as lojas de Masato estavam prosperando, vendendo mercadorias a uma velocidade incrível, e até começaram a vender maionese. Cada frasco esgotou quase instantaneamente. Naquele momento, um homem elegante apareceu e pediu um pote de maionese. Ele se apresentou como Klaus, também conhecido como a Serpente Mercante. Masato entregou-lhe a maionese e disse que o estava esperando. Sentaram-se juntos e Masato explicou que sabia tudo sobre ele, o proprietário da maior frota comercial que fazia importações e exportações além fronteiras. Klaus respondeu que também tinha ouvido rumores sobre a Elm, a empresa que rapidamente conquistou o mercado. Depois de conversar por algum tempo, os dois fecharam um acordo comercial. Os dias se passaram, as vendas da Elm aumentaram dramaticamente, os lucros dobraram e Klaus começou a importar produtos para eles. Tudo caminhava fortemente a favor de Masato. Quando todas essas notícias finalmente chegaram a Yukai, ele entrou em pânico e decidiu entrar pessoalmente no mercado no dia seguinte. Ele planejava abrir uma loja ao lado de Elm e esmagá-los através da concorrência direta. Ao mesmo tempo, Shinobu informou Masato sobre o plano de Yukai, mas ele permaneceu completamente calmo, como se já estivesse preparado para esse movimento exato. Em outro lugar, Gami visitou Ringo, que o informou que havia produzido com sucesso grandes quantidades de alumínio. Graças aos suprimentos fornecidos por Masato, ela até criou novas ferramentas agrícolas. Gami disse-lhe alegremente que os agricultores ficariam entusiasmados, uma vez que estas ferramentas melhorariam muito o seu trabalho. Ele agradeceu e pediu que ela descansasse para não se esgotar, fazendo-a corar profundamente. Gami percebeu que toda a equipe estava exausta, pois ainda não estavam totalmente habituados a esta nova vida. Ao mesmo tempo, Yukai estava consumido pela raiva, porque Masato havia conquistado o controle total do mercado. Ele ordenou que seus assistentes comprassem todos os produtos disponíveis, mas eles relataram que nenhum comerciante estava disposto a vender para eles. Yukai então foi pessoalmente ao mercado. Quando ele chegou, ficou surpreso ao ver todos os comerciantes que ele havia expulsado anteriormente para monopolizar o comércio, agora orgulhosamente ao lado de Masato. Desesperado, ele pediu desculpas e afirmou que se arrependia de tudo, chegando a se oferecer para comprar seus produtos pelo dobro do preço como compensação. Mesmo assim, ninguém aceitou sua oferta. Ele implorou, mas foi inútil. Masato então lhe disse que não iria destruí-lo completamente, pois ter apenas um comerciante no mercado não era saudável.
No entanto, ele deixou claro que essas mesmas pessoas o fariam pagar por tudo o que havia feito. Essas palavras encheram Yukai de medo. Depois disso, todos se prepararam para voltar para a aldeia. Mas, de repente, 3 homens apareceram diante deles, alegando que Rui havia escapado deles. Eles a agarraram e tentaram arrastá-la, mas ela correu em direção a Masato e implorou que ele a salvasse. Ela prometeu dedicar toda a sua vida a ele se ele a ajudasse. Sua voz estava cheia de desespero, mas também de determinação. Ela declarou que um dia se tornaria uma grande comerciante, ganharia riqueza suficiente para resgatar a liberdade de seus pais, que haviam sido vendidos como escravos, e então passaria o resto da vida trabalhando para ele. Masato pensou cuidadosamente por um momento antes de finalmente concordar. Sem hesitar, ele jogou um saco de dinheiro nos homens. Dentro havia uma quantia que valia 100 vezes o preço de um escravo comum, que era tudo o que Masato havia ganhado. Rui começou a chorar e Masato a confortou gentilmente. No dia seguinte, Shinobu conversou com Gami e o contou tudo o que havia acontecido. Ela então compartilhou novas informações que reuniu, explicando que a magia neste mundo era dividida em 4 categorias: fogo, vento, água e terra. No entanto, o número de usuários de magia era extremamente pequeno. Isso tornou a busca pelo conhecimento muito mais difícil do que eles esperavam. Gami imediatamente perguntou se ela havia descoberto alguma coisa sobre magia capaz de viajar entre mundos. Shinobu respondeu que ainda não havia novidades, especialmente porque a magia em si era tão rara neste mundo que era quase impossível encontrar alguém com conhecimento útil. Ela então adicionou uma informação confirmada. Houve uma vez uma organização chamada 7 Luminares que apoiava 7 heróis de outro mundo. O Império o destruiu completamente. Não só isso, mas o Império esmagou sistematicamente qualquer outro grupo que tentasse ascender. O seu objetivo era permanecer a força dominante absoluta para que o povo nunca ousasse desobedecê-los. Gami ficou profundamente chocado com esta revelação, especialmente porque a história desses heróis era quase idêntica à deles. Após entregar seu relatório, Shinobu desligou e deixou Gami perdida em pensamentos. Nessa altura, Gami já tinha conseguido estabelecer vários equipamentos públicos para a aldeia, incluindo banhos quentes e outras melhorias. A qualidade de vida dos aldeões melhorou muito devido aos seus esforços. De repente, porém, chegou a notícia de que alguns aldeões haviam encontrado o Rei da Floresta. O grupo correu para o local imediatamente. O que eles encontraram lá foi um monstro gigantesco. Sem hesitar, Aoi atacou primeiro e jogou a fera em um buraco. Os aldeões trabalharam juntos para ajudar os feridos, mas logo relataram que a chefe da aldeia, Olga, havia sido gravemente ferida. Winona ficou horrorizada e em pânico porque Olga era seu pai. Gami rapidamente a tranquilizou e disse calmamente que Ken cuidaria de tudo. Ao mesmo tempo, o monstro se libertou dos escombros e avançou em direção a Aoi. Ela bloqueou seu ataque no último momento possível. A fera lançou golpes repetidos, forçando-a a se esquivar com grande dificuldade. Então, com um golpe decisivo, ela cortou completamente a cabeça. O monstro morreu instantaneamente. Enquanto isso, Kane começou a examinar os ferimentos de Olga. Ele teve 5 costelas quebradas, lesões graves no estômago e no cólon. Perdeu a consciência devido a uma grande perda de sangue e sofreu uma parada cardíaca 3 minutos antes. Em suma, quase todas as partes do seu corpo foram gravemente danificadas. No entanto, a parte chocante foi que Kane declarou calmamente que a sua condição não era grave. Ninguém conseguia entender o que ela queria dizer, mas este era Kane, o melhor médico do mundo. Ela imediatamente começou a cirurgia, reparando cada parte danificada do corpo dele com incrível precisão. Quando a respiração dele parou completamente, ela realizou a reanimação. Momentos depois, ele começou a respirar novamente. Ela fechou a ferida e anunciou que tudo estava acabado, acrescentando que ele acordaria dentro de 2 ou 3 dias. Winona ficou tomada de alívio e alegria. Ken comentou casualmente que tinha sido uma tarefa fácil. Aoi também comentou que ela mal havia se aquecido durante a batalha. Ambos eram verdadeiramente extraordinários, suas habilidades muito além de tudo que os aldeões já tinham visto. Em outro lugar, 4 dos jovens aldeões esperavam o retorno dos heróis. De repente, os soldados imperiais chegaram. Seu comandante gritou para que se ajoelhassem diante do capitão dos cavaleiros da Guarda Real. Todos obedeceram, mas para sua surpresa, o capitão, chamado Inzaghi, ordenou que fossem apreendidos e arrastados para dentro de casa.
Ele os acusou de cometer um crime terrível, tocar em ouro. Masato não conseguia entender o que estava acontecendo. Inzaghi explicou friamente que o lixo da classe comum não tinha o direito de tocar no ouro. Foi uma discriminação de classe nojenta. Ele continuou declarando que as palavras dos nobres valiam mais do que as vidas dos pobres, e que o próprio rei ordenara que fossem queimados vivos. A cena então muda para Gami, que chegou com os outros apenas para encontrar a casa em chamas. Os aldeões procuraram desesperadamente por Masato e pelos outros, mas não conseguiram encontrá-los. Gami acalmou a todos e lembrou que estavam com Tsukasa, um homem capaz de escapar até mesmo de dentro de um caixão trancado. Com certeza, Tsukasa logo apareceu, trazendo os outros em segurança com ele. Masato então se aproximou de Gami e informou que os soldados haviam sequestrado Lyroli. Elk imediatamente gritou que eles tinham que sair correndo e resgatá-la imediatamente. Gami disse-lhe para se acalmar, alertando que ações imprudentes só levariam ao desastre. Afinal, eles estariam atacando o próprio rei, o que significava enfrentar sozinhos um reino inteiro. Gami sugeriu que ele negociasse com o governante e pedisse que ele ignorasse tudo em troca da libertação de Lyroli. Elk rejeitou furiosamente a ideia, mas Gami insistiu que era a única opção realista. Ele argumentou que se Lyroli estivesse no lugar deles, ela escolheria o mesmo caminho. Sua lógica era dura, mas ele acreditava que era necessário. Naquele momento, o Inona rejeitou firmemente a sua proposta. Ela disse a ele que mesmo que se perdessem no processo, nunca poderiam abandonar um dos seus. Se seguissem seu plano, não seriam mais humanos, mas meros animais servindo ao rei. Suas palavras atingiram profundamente. Eles forçaram todos a confrontar a verdade do que estavam prestes a enfrentar. Gami estava sob tanta pressão que cravou as unhas na própria pele até sangrar. Finalmente, ele concordou em ajudá-los, embora tenha avisado que isso poderia causar a morte de todos. Mesmo assim, os aldeões permaneceram resolutos. Gami então declarou que a partir deste momento, tudo neste mundo mudaria. Suas leis, sua ordem e todo o seu sistema. Todos então se prepararam para a batalha, cada um carregando sua própria arma. Elk começou atirando flechas de longe, enquanto Ringo trazia um dispositivo de lançamento de bomba que ela havia programado para disparar no momento perfeito. O foguete foi lançado para o céu e bateu diretamente na parede do palácio, destruindo-o completamente. Isso marcou o início oficial de seu ataque. Masato deu o sinal e os aldeões avançaram. Inzaghi percebeu rapidamente o que estava acontecendo e ordenou aos soldados que disparassem uma saraivada de flechas. As flechas choveram em direção aos aldeões, mas cada um deles bloqueou o ataque usando escudos especialmente criados. Inzaghi ficou atordoado, pois nunca tinha visto tais escudos antes. Eram, claro, outra invenção criada por Ringo. Logo depois, uma saraivada de contraflechas foi lançada, matando vários soldados de Inzaghi enquanto ele permanecia ali impotente. Ele tentou desesperadamente descobrir quem os estava atacando, mas não conseguiu ver a fonte. Era Elk, atacando à distância com perfeita precisão, graças à invenção que Ringo lhe dera. Seus ataques foram rápidos e precisos, deixando o inimigo completamente confuso. Apesar de tudo, Inzaghi recusou-se a render-se e ordenou aos seus homens que continuassem o ataque. Os estudantes bloquearam facilmente os ataques e Aoi avançou com força esmagadora. O Inona juntou-se a ela na batalha, provando ser uma lutadora excepcionalmente habilidosa. Juntos, eles atravessaram os soldados com um impulso imparável. Sua força chocou a todos que testemunharam. Enquanto isso, Gami e Shinobu se infiltraram com sucesso no palácio usando as informações que Shinobu reuniu. Eles correram pelos corredores, mas de repente um ataque violento destruiu a parede à frente deles. O atacante revelou ser um mágico chamado Guile. Sua aparência era ameaçadora e sua aura mágica imediatamente sinalizava perigo. Do lado de fora, Masato ainda estava lutando contra os soldados quando Tsukasa apareceu no céu acima deles. Ele lançou bombas de gás contra as forças inimigas. Os soldados não tinham ideia do que eram essas armas, então acreditaram que estavam testemunhando a ira de um feiticeiro supremo. Aterrorizados, a maioria deles fugiu do campo de batalha em pânico. O temido Tsukasa criado se espalhou como um incêndio. Naquele momento, Inzaghi percebeu que todo o ataque tinha sido apenas uma distração para permitir que um dos membros da equipe se infiltrasse mais profundamente no palácio. Ele imediatamente reuniu seus homens restantes e correu em direção à câmara do rei. Pânico e urgência preenchiam todos os seus movimentos. Ele sabia que se eles falhassem agora,
tudo entraria em colapso. De volta com Shinobu, ela enfrentou Guile diretamente. Ela foi capaz de prever cada um de seus ataques com perfeita precisão. Chocado, ele exigiu saber como ela estava fazendo isso. Shinobu explicou calmamente que ela podia ler a direção de seus ataques a partir do movimento de suas mãos. Antes que ele pudesse reagir, ela desapareceu e reapareceu atrás dele, atordoando-o com um dispositivo elétrico e deixando-o inconsciente. Nesse exato momento, chegaram Inzagi e seus soldados. Shinobu imediatamente disse a Game para continuar sozinha enquanto ela o segurava. Sem hesitar, Game correu em direção à Câmara do Rei. Quando ele finalmente chegou, encontrou Lirule amarrada e indefesa. A condição dela fez a raiva dele ferver instantaneamente. De repente, Game levou um tiro no corpo. O nojento rei disparou ele mesmo a bala. Para choque do rei, Game levantou-se lentamente e calmamente disse-lhe para se afastar. O rei não conseguia entender como ele havia sobrevivido, e Game revelou que usava um traje à prova de balas. Sua confiança destruiu instantaneamente a compostura do rei. Sem hesitar, Game sacou a arma e disparou, arrancando a faca da mão do rei. Aterrorizado, o rei caiu de joelhos e começou a se desculpar desesperadamente. Game então disparou outro tiro diretamente no centro da testa. Para surpresa de todos, era apenas uma bala de plástico. Foi o suficiente para fazer o rei desmaiar de medo. Game rapidamente desamarrou Lyrule e tentou acordá-la. De repente, ele ouviu uma voz misteriosa ecoando pela sala. A voz o avisou que a nação estava em grave perigo e que um dragão demoníaco logo tentaria destruí-la. Declarou então que confiaria tudo aos 7 heróis. A mensagem desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Game ficou atordoado e tentou chamar quem havia falado, mas não houve resposta. Momentos depois, Lirule acordou chorando, tremendo de medo. Ela admitiu o quanto estava apavorada. Game a abraçou gentilmente e garantiu que ele estava ali agora. Suas palavras calmas finalmente trouxeram conforto. No dia seguinte, o grupo preparou uma carruagem equipada com alto-falantes e anunciou publicamente a fundação dos 7 Luminares sob o governo de Tsukasa. Para tornar o anúncio mais convincente, Tsukasa realizou vários truques de mágica. A multidão ficou maravilhada e rapidamente começou a acreditar no seu poder. A apresentação foi exatamente o que Game planejou. Eles também aproveitaram o evento como oportunidade de negócio, vendendo maionese lá também. Isso fazia parte da estratégia da Game. Ele escolheu deliberadamente o nome 7 Luminares, na esperança de que qualquer pessoa que conhecesse a organização original os procurasse e revelasse informações úteis. Cada movimento foi cuidadosamente calculado. Em outro lugar, Elk e Shinebu estavam indo em direção às montanhas Orc para reunir informações que Game havia solicitado. Ao mesmo tempo, o prefeito da aldeia onde os heróis chegaram pela primeira vez se preparava para fugir por medo de Tsukasa e dos outros. De repente, Game apareceu diante dele disfarçada de empregada doméstica. O disfarce absurdo chocou imediatamente o prefeito. O prefeito o reconheceu imediatamente e perguntou por que ele tinha vindo. Game explicou que eles não tinham intenção de prejudicar ele ou qualquer um dos nobres. Em vez disso, eles queriam cooperação. Ele também o avisou que, se fugisse, perderia todos os seus bens e passaria o resto da vida sendo caçado. Foi uma ameaça clara e calculada. Game disse-lhe que a melhor escolha seria permanecer prefeito enquanto declarava publicamente seu apoio aos 7 Luminares. Ele também queria que ele encorajasse as pessoas a apoiá-los também. No dia seguinte, colocaram-no na carruagem e ele fez o anúncio diante de toda a cidade. As pessoas ficaram impressionadas com seu discurso. O apoio deles começou a crescer rapidamente. Posteriormente, Game reuniu a equipe e informou que em breve retornariam à aldeia para descansar, pois todos estavam trabalhando além de seus limites. Kane, no entanto, disse que ela não estava nem um pouco cansada. Em vez disso, ela queria estabelecer uma instalação para a produção de medicamentos e solicitou trabalhadores e financiamento. Sua determinação impressionou a todos. Game concordou imediatamente e prometeu fornecer tudo o que ela precisasse. Ele ordenou que Masato garantisse o dinheiro e pediu a Aoi que continuasse protegendo Tsukasa. Ele então disse a Ringo que eles precisariam de muito mais energia na próxima fase. Ela timidamente respondeu que prepararia uma estação de geração de energia térmica o mais rápido possível. Como sempre, seu rosto ficava vermelho sempre que ela falava com ele. A última coisa que Game queria era recrutar alguém capaz de comandar suas forças. Ele foi conhecer o homem que havia escolhido, Barn.
Vovó explicou que tinha ouvido inúmeras histórias sobre a coragem e a sabedoria de Barney e que seus amigos confiavam totalmente nele. Por essa razão, ele queria que ele se juntasse aos 7 luminares como comandante de seus cavaleiros. Barney agradeceu o elogio, mas recusou educadamente. Ele explicou que já havia abandonado aquela vida por causa do que ela havia se tornado. Assim que a notícia de sua rebelião chegasse ao Império, todos seriam exterminados. Ele também revelou que havia alguém que ele queria proteger e não podia arriscar perder. Sua voz carregava o peso da experiência dolorosa. Quando Game voltou, Masato perguntou o que havia acontecido. Game admitiu que Barney recusou, mas declarou que não desistiria e tentaria novamente no dia seguinte. Fiel à sua palavra, ele voltou na manhã seguinte e repetiu seu pedido. Desta vez, a filha de Barney, Aire, também chegou. Barney então revelou o verdadeiro motivo de sua recusa. Desde a morte de sua esposa, ele não queria nada mais do que permanecer ao lado de sua filha e viver em paz com ela. Se ele se juntasse a eles, poderia morrer em batalha e deixá-la sozinha no mundo. Ele já havia trabalhado como cavaleiro por causa dela, mas se ser cavaleiro significava perder a chance de ficar com ela, então o título não significava nada. Game disse a ele que ele estava cometendo exatamente o erro que tentava evitar. Ele havia se afastado do verdadeiro significado da cavalaria. Um verdadeiro cavaleiro luta para proteger as pessoas que ama. Game então explicou que eles não eram como os governantes corruptos do passado. O seu objetivo era criar uma nação democrática onde todos viveriam como iguais, sem distinção entre ricos e pobres ou governante e cidadão. Depois de ouvir essas palavras, Barney finalmente aceitou. Ele jurou lealdade aos 7 luminares. Sua decisão marcou um ponto de viragem importante para o seu movimento crescente. Eles ganharam o líder de que precisavam desesperadamente. Enquanto isso, Shinabu chegou às montanhas e entrou em uma taverna para coletar informações dos soldados próximos. Um deles contou a ela sobre um comandante chamado Gustav, o líder militar mais forte tanto em poder físico quanto em habilidade mágica. Durante uma batalha, ele destruiu um exército inteiro apenas com suas chamas. A história deixou uma impressão profunda nela. Depois de reunir essas informações, Shinobu voltou para Elk e contou-lhe tudo o que havia aprendido. Ela disse que precisavam investigar mais Gustav. Do outro lado, Inzaghi estava diante do próprio Gustav, implorando por ajuda para eliminar os rebeldes. Sem aviso, Gustav desembainhou a espada e cortou a cabeça de Inzaghi por fugir do campo de batalha. Furioso, ele declarou que exterminaria pessoalmente os rebeldes de uma vez por todas. Voltamos para Game, que havia começado a organizar os assuntos da cidade. Ele reuniu os nobres e líderes militares e depois informou-os de que pretendia implementar uma nova política que aboliria totalmente o sistema de classes. Naturalmente, eles ficaram descontentes com suas palavras, mas não tiveram escolha senão obedecer. Sua autoridade já havia se tornado forte demais para ser desafiada abertamente. Game continuou trabalhando em seu escritório até ficar completamente exausto pelas intermináveis responsabilidades. Entretanto, os aldeões concentraram-se em restaurar a ordem e reconstruir as estruturas que tinham sido destruídas durante o conflito. Olga também se recuperou significativamente dos ferimentos. Aos poucos, a vida na aldeia começou a voltar ao normal. Quanto a Rui, ela havia começado a memorizar a tabuada, o que foi o primeiro passo para se tornar uma comerciante de sucesso. No entanto, ela lutou muito para memorizá-lo. Kane disse a ela que ela teria que se esforçar e trabalhar mais se realmente desejasse dominá-lo. O caminho para o sucesso não seria fácil. No dia seguinte, Masato e Ringo foram ao encontro de Game para atualizá-lo sobre o andamento da usina. Informaram-lhe que a instalação estava quase concluída e que também tinham começado a recolher carvão para aumentar a produção. Game agradeceu sinceramente a Ringo por tudo que ela conquistou. Ela ficou muito feliz com o elogio e informou-o com entusiasmo que seu próximo projeto seria produzir dispositivos para a fabricação de armas. Game já havia decidido equipar uma divisão específica do exército com pistolas e armas de fogo. Masato perguntou por que ele simplesmente não estabeleceu uma fábrica totalmente automatizada para a produção. Game respondeu que se ele fizesse isso, o povo nunca sentiria verdadeiramente que tinha lutado pela sua liberdade. Eles precisavam fabricar as armas com as próprias mãos e suportar as dificuldades de fazê-las, para que mais tarde possuíssem a determinação para se defenderem. Ele então explicou a Masato que seu foco atual seria a criação de um sistema de defesa aérea.
Esta decisão veio depois que Shinobu deu notícias urgentes. Durante a última batalha, o Império usou um feitiço conhecido como Chama do Céu, que aniquilou completamente uma área inteira. A ameaça que enfrentavam estava se tornando mais séria a cada dia. De repente, durante a conversa, Lirul chegou e convidou Game para almoçar com ela. Ele recusou porque tinha uma reunião importante e saiu rapidamente. Ela ficou profundamente magoada com a rejeição dele e começou a chorar, dizendo a Masato que Game a odiava. Sua tristeza era impossível de esconder. Masato tentou acalmá-la, explicando que Game estava simplesmente ocupada. Mesmo assim, ela não se convenceu, especialmente porque ele sempre parecia se distanciar sempre que ela tentava falar com ele. Finalmente, Masato decidiu contar a verdade. Ele explicou que Game estava profundamente perturbada porque, quando ela foi sequestrada, ele considerou abandoná-la para proteger todos os outros. No entanto, ele ressaltou que ela não deveria interpretar mal suas intenções, já que seu único objetivo era salvar o grupo. Lirul ficou profundamente comovido com esta revelação. Ela começou a entender o fardo que Game carregava. Enquanto isso, Game voltou ao escritório e voltou a trabalhar, mas o cansaço havia aumentado. De repente, ele se viu incapaz de se mover devido ao cansaço. Naquele momento, Lirul entrou na sala sem pedir permissão. Ela disse a ele que não estava zangada com ele pelo que ele havia pensado em fazer e que acreditava que ele era uma pessoa gentil. Game ficou visivelmente perturbado com as palavras dela. Então confessou silenciosamente algo inesperado. Ele disse a ela que havia matado seu próprio pai. Lirul ficou chocado e não conseguiu entender o que ele quis dizer. Kami explicou que seu pai foi político e seu maior modelo. No entanto, à medida que envelhecia, descobriu que o seu pai explorava tanto o povo como a política por dinheiro. Diante dessa verdade, Game trabalhou junto com Shinobu e Masato para expor seus crimes e denunciar tudo às autoridades. Seu pai foi preso, levado a julgamento e finalmente condenado à morte. Desde aquele dia, Game carregava uma imensa tristeza porque acreditava ter causado a morte da pessoa que mais amava. Para piorar a situação, sua mãe nunca poderia perdoá-lo pelo que ele havia feito. Ela o tratava cruelmente todos os dias até que seu espírito quase se quebrou. Lirul não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela se aproximou dele e gentilmente disse que o perdoava e que ele precisava se perdoar também, porque o que ele havia feito era a coisa certa. Game sorriu levemente e sentiu uma estranha sensação de alívio tomar conta dele. Ele agradeceu sinceramente. Então, ele perguntou se poderia descansar a cabeça no colo dela. Ela concordou sem hesitação. Ele agradeceu novamente, admitindo que precisava desesperadamente de alguém com quem conversar. Logo depois, ele adormeceu. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia em paz. Infelizmente, naquele exato momento, Ringo chegou para entregar um relatório. Quando ela o viu descansando no colo de Lirul, ela imediatamente ficou furiosa e saiu correndo. Era dolorosamente óbvio que o ciúme havia tomado conta dela. Assim, o dia chegou a um final estranho. No dia seguinte, Ru fez o teste de multiplicação e finalmente conseguiu. Tudo isso graças ao conselho inteligente de Tsukasa. Ele disse a ela para pensar na multiplicação como dinheiro. Se ela tivesse 5 moedas e as multiplicasse por 5, ela teria 25 moedas. Essa explicação simples ajudou-a a entender e ela conseguiu até resolver cálculos muito maiores. Masato, no entanto, tornou as coisas mais difíceis para ela, aplicando-lhe imediatamente um teste de divisão. Ru estava completamente perdida e não tinha ideia de como resolver isso. Suas lutas estavam apenas começando. Tornar-se uma verdadeira comerciante exigiria muito mais dela. Em outro lugar, Shinobu e Elk chegaram a outra aldeia, onde foram calorosamente recebidos pelos habitantes locais. Os aldeões ofereceram-lhes grandes quantidades de comida e hospitalidade. Mais tarde, Shinobu foi descansar, mas de repente uma garotinha sussurrou para Elk, dizendo-lhe para fugir daquele lugar imediatamente. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer, a expressão da mãe dela mudou e ela rapidamente chamou a garota. Elk estava com muito sono para processar completamente o que havia acontecido. Pouco tempo depois, Shinobu acordou e disse-lhe que algo era suspeito. Ela explicou que os aldeões estavam claramente morrendo de fome, mas nenhum deles havia comido nada. Elk ficou confuso e perguntou como ela havia descoberto isso. Ela calmamente ressaltou que seus olhos amarelos, mãos secas e características físicas revelavam desnutrição grave. Embora o tivessem escondido sob maquiagem, os dois decidiram investigar mais a fundo.
Quando desceram ao porão e abriram a porta, ficaram horrorizados com o que viram. Cadáveres estavam espalhados por toda parte e sangue manchava toda a sala. Shinobu percebeu imediatamente a verdade. Esta aldeia nada mais era do que um esconderijo de bandidos, e eles os acolheram apenas para matá-los e roubar-lhes o dinheiro. De repente, eles ouviram vozes acima e correram para observar. Eles viram um soldado convocando os aldeões para cumprimentar um cavaleiro chamado Lip. No entanto, ele começou a inspecionar suas roupas sem motivo. Depois declarou que tudo era aceitável e ordenou que se dispersassem. Então Lip notou que as roupas de uma jovem estavam um pouco sujas. Furiosa, ela declarou que Gustave havia ordenado ao povo que mantivesse sempre a aparência perfeitamente limpa. Ela ordenou ao soldado que agarrasse a menina e a chicoteasse. A mãe implorou desesperadamente por misericórdia, mas ninguém a ouviu. Lip afirmou friamente que o povo de Gustave deve sempre sorrir. A mãe foi forçada a sorrir em meio à agonia, enquanto seu coração se partia por dentro. Essa crueldade foi resultado direto do governo distorcido de Gustave, um governante obcecado apenas pelas aparências externas, mesmo enquanto seu povo morria de fome. Elk e Shinobu observaram o desenrolar da cena. Elk queria intervir imediatamente, mas Shinobu o impediu e lembrou que eles precisavam seguir um plano. Então ela desceu sozinha. Os soldados prepararam-se para atacá-la, mas ela os deteve antes que pudessem agir. Ela propôs um acordo a Lip. Se tentassem capturá-la à força, ela mataria pelo menos metade dos soldados. No entanto, eles poderiam evitar essas perdas se libertassem a menina em troca de sua rendição. Lip aceitou a oferta. A criança foi libertada e Shinobu permitiu ser levada para a prisão. Embora Shinobu pudesse ter escapado a qualquer momento, ela optou por permanecer em cativeiro para poder aprender mais sobre suas operações. Enquanto isso, Elk confrontou a mulher cujo porão eles haviam descoberto. Ela começou a chorar e explicou tudo. A aldeia já foi uma comunidade agrícola pacífica, mas depois que Gustave assumiu o controle, ele exigiu que fosse transformada em uma bela cidade. Os aldeões gastaram todo o seu dinheiro tentando obedecer às suas ordens, ficando falidos e famintos. Ao ouvir sua história, Elk decidiu não fazer mal a eles. O sofrimento deles foi punição suficiente. Em seguida, voltamos para Shinobu, que descobre que Lip a libertou secretamente. Lip revela que pertence a uma organização conhecida como Brigada Azul, um grupo que busca derrubar Gustave por causa de sua tirania. Ela pede a Shinobu para cooperar com eles. Depois de ouvir tudo, Shinobu concorda. Passamos então para Gustave, que estava orgulhoso diante de uma estátua de ouro que ele ordenou que fosse feita para o imperador. Ele o admirou muito e imediatamente ordenou que fossem criadas mais 4 estátuas idênticas. O seu assistente avisou que esta única estátua já tinha drenado a maior parte dos recursos das aldeias pobres e que produzir mais 4 certamente destruiria as pessoas. Gustave respondeu friamente que a vida dos pobres não tinha valor e que o seu único propósito era servir a nobreza. Depois ele perguntou se a cidade de Mende havia sido recuperada dos 7 luminares. Seu assistente informou-lhe que os soldados marchariam assim que o inverno terminasse. Enfurecido pela demora, Gustave invadiu sua câmara secreta e recuperou a lança da chama do céu. Ele então subiu na torre mais alta e a arremessou em direção a Mende, a cidade onde nossos heróis estavam reunidos. Do outro lado, Lihul estava parada em silêncio quando de repente ouviu a voz misteriosa mais uma vez. Isso a avisou de um perigo que se aproximava. Ao mesmo tempo, Ringo informou a Game que uma lança flamejante havia sido lançada do território de Gustave, e sua trajetória indicava que atacaria diretamente no centro da cidade. A urgência da situação ficou imediatamente clara. Game ordenou que ela lançasse o míssil imediatamente. Ela obedeceu, mas para sua surpresa, o míssil não teve efeito sobre a lança. Ela lançou outra para alterar seu curso, mas a lança subitamente subiu no ar e mudou de direção sozinha. Ringo ficou surpreso e rapidamente informou Game, mas nem ele conseguiu pensar imediatamente em uma solução. Momentos depois, a lança caiu no chão. Uma voz idêntica à de Gustave ecoou dela, declarando que toda a cidade seria reduzida a cinzas. Faíscas explodiram da arma e as chamas se espalharam rapidamente pelos edifícios. O pânico começou a consumir a cidade à medida que o fogo se intensificava. Naquele momento crítico, Tsukasa subiu ao céu e ordenou que as pessoas permanecessem calmas. Ele disse-lhes que o Império estava atacando, mas que nunca os abandonaria, não importa o que acontecesse.
Enquanto isso, o Game permaneceu firme sem demonstrar o menor pânico. Lembrou a todos que já havia dado instruções para esta exata situação e ordenou que as cumprissem, garantindo que todos os detalhes haviam sido preparados com antecedência. Os líderes imediatamente seguiram seus comandos. O prefeito recebeu ordens de retirar cobertores dos armazéns e proteger todos os documentos importantes, enquanto o próprio Game se concentrava na preparação dos abrigos onde as pessoas se refugiariam. Os seus preparativos revelaram o quão longe ele estava planejando. Em outro lugar, vários nobres fugiam desesperadamente das chamas quando uma viga de madeira em chamas quase caiu e os esmagou. Barney chegou no último momento possível e cortou tudo. Os nobres ficaram surpresos porque Barney era um dos 7 luminares e não deveria ter motivos para salvá-los. Ele explicou calmamente que os 7 luminares buscavam igualdade para todas as pessoas. Nada mais. Enquanto isso, Vovó reuniu os cidadãos nos fundos da cidade. Ele havia planejado isso com antecedência, aumentando os espaços entre os edifícios para minimizar os danos causados pelo incêndio. No entanto, a voz de Gustave ecoou de repente mais uma vez, declarando que este truque não o salvaria. Espíritos ardentes emergiram da lança e começaram a incendiar as pessoas. Game ordenou imediatamente que os feridos e os civis fossem transferidos para os jardins nos limites da cidade. Naquele momento, Lirul chegou e relatou que a voz misteriosa havia lhe dito que a única maneira de derrotar a lança de Gustave era destruir seu núcleo. Vovó decidiu imediatamente agir de acordo com essa informação, e Lirul ficou muito feliz por finalmente poder contribuir. Ringo então chegou e Game explicou que eles iriam disparar um míssil diretamente na lança. No entanto, ela ressaltou que isso era quase impossível. Como as chamas estavam por toda parte e o sistema de rastreamento não conseguia mais identificar o alvo, as chances de sucesso pareciam impossivelmente baixas. Naquele momento, Aoe deu um passo à frente e declarou que ela mesma acompanharia o míssil. Ela corria ao lado dele e guiava manualmente seu caminho. Kami estava profundamente preocupada com sua segurança, mas garantiu-lhe que nunca tentaria nada além de seus limites. Sua confiança não deixou espaço para dúvidas. Ringo lançou o míssil e Aoe correu ao lado dele em uma velocidade inacreditável, surpreendendo todos que testemunharam. De repente, espíritos de fogo apareceram em seu caminho. Ela chutou o míssil para alterar seu curso, redirecionou-o de volta ao alvo e depois usou sua própria força para lançá-lo para cima. Ringo cortou temporariamente a propulsão antes de reativá-la no momento em que Aoe o guiou de volta para a lança. O espírito ardente de Gustave apareceu e desencadeou ataques implacáveis em Aoe, mas ela se esquivou de cada ataque. Ela manobrou perfeitamente pelas ruas em chamas, diminuindo a distância até a lança. No momento decisivo, ela saltou do topo do míssil e cortou as chamas com sua espada, permitindo que o míssil colidisse diretamente com a lança e a destruísse completamente. Com isso, os heróis saíram vitoriosos da batalha brutal. As chamas que consumiam a cidade foram gradualmente extinguindo-se. No entanto, do outro lado, Gustav estava consumido pela raiva, tendo perdido os 2 braços e sofrido a primeira derrota. Ele forjou novas armas com fogo vivo. Sua fúria só se aprofundou. Enquanto isso, Lirul estava feliz porque depois de ser libertada, de repente ganhou a capacidade de ouvir vozes de espíritos. Game ficou surpresa com a revelação e explicou que as vozes começaram a falar com ela somente naquele dia. Ele agradeceu pelo que ela havia feito, mas ela acreditou tristemente que a guerra havia começado por sua causa. Game corrigiu-a gentilmente, explicando que a guerra tinha sido inevitável devido à corrupção do próprio sistema. O que importava agora era garantir que os sacrifícios já feitos não seriam em vão. Eles tiveram que reduzir mais perdas e, no final, trabalhar para a verdadeira paz. Suas palavras a confortaram profundamente. Encorajada, Lirul pediu-lhe que lhe ensinasse magia para que ela pudesse ajudá-los, e talvez até descobrir uma maneira de devolvê-los ao seu mundo original. Game concordou com seu pedido sem hesitação. Foi o início de um novo caminho para ela. No dia seguinte, o povo agradeceu a Tsukasa por suas ações. Game contatou Shinobu e a informou de tudo o que havia acontecido. Ela ficou chocada e chateada por não ter descoberto nenhum aviso prévio. Embora o motivo fosse simples, Gustave agiu inteiramente por conta própria, sem consultar ninguém. Game a tranquilizou, embora tenha avisado que se outro ataque como esse ocorresse, a cidade poderia ser completamente destruída. Shinobu respondeu que tal repetição era improvável.
pois preparar a lança da chama do céu exigia muito tempo e sacrifícios terríveis. Isso lhes trouxe algum alívio. Ela então o atualizou sobre sua própria situação e Game a instruiu a continuar cooperando com a Brigada Azul para coletar mais informações. Logo depois, Masato chegou e discutiu a situação atual com Game. O planejamento deles continuou sem pausa. De repente, Barnes chegou com 50 soldados totalmente armados com armas de fogo. Eles estavam completamente preparados para a batalha. A sua prontidão sinalizou que a cidade estava finalmente se tornando uma verdadeira força militar. Ao mesmo tempo, Gustav ordenou um ataque imediato a Mund e ameaçou os comandantes Ark e Butch se eles não conseguissem se mover. Por outro lado, Lip informou a Shinobu que 10.000 soldados foram retirados do esforço de guerra e serviram secretamente na Brigada Azul. Ela declarou que finalmente havia chegado a hora da rebelião. Um exército liderado por Ark e Butch logo avançou em direção a Mind, totalizando 3.000 soldados. Eles estavam amargamente zangados por terem sido enviados para o frio congelante. Até Ark admitiu que, embora Gustav fosse um guerreiro poderoso, ele era um governante terrível. O descontentamento já havia começado a se espalhar pelas suas fileiras. Ao avançarem, encontraram uma fortaleza e decidiram parar. De repente, choveram tiros sobre eles, matando muitos soldados instantaneamente. Ark ordenou uma retirada imediata e as tropas recuaram em pânico. Barney então ordenou que suas forças os perseguissem. Iniciando um confronto feroz, Ark preparou uma armadilha usando soldados fortemente blindados, e eles atacaram as tropas de Barnes enquanto evitavam os tiros. No entanto, Game previu exatamente essa tática e equipou as forças de Barnes com granadas. Barnes os usou de forma eficaz e eliminou as tropas blindadas uma após a outra. Logo, apenas Ark e Butch permaneceram. Enquanto isso, a Brigada Azul lançou a sua rebelião. Eles tentaram assassinar Gustav com uma flecha explosiva. Embora ele tenha sobrevivido, seus próprios soldados declararam abertamente sua rebelião. Ao mesmo tempo, Tinabu disparou um míssil que destruiu as sedes da Arce e Butch. Confrontada com uma pressão esmagadora, a Arce rendeu-se. A rebelião estava rapidamente virando a favor da resistência. Finalmente, a Brigada Azul conseguiu eliminar as forças restantes de Gustav, deixando apenas o próprio Gustav. Shinobu e Lip subiram para confrontá-lo diretamente. Eles ficaram diante dele e declararam que ele agora enfrentaria punição por toda a opressão e tirania que havia infligido ao povo. Gustav foi consumido pela raiva e atacou Shinobu e Lip com uma poderosa magia de fogo. Shinobu conseguiu escapar dos ataques, mas Lip foi atingido e ferido. Mesmo assim, ela recusou-se a recuar e continuou lutando. Shinobu então lançou uma bomba que cegou Gustav, dando-lhes uma abertura para atacar. No entanto, ele bloqueou o ataque de Lip e derreteu sua espada instantaneamente. Ele então tentou matar Shinobu, mas antes que pudesse ter sucesso, Lip o esfaqueou com sua adaga. Gustav se voltou contra ela furioso e quase a matou na hora. No momento crítico, Shinobu correu para salvá-la e deixou cair um lustre enorme sobre Gustav, esmagando-o sob seu peso. O impacto abalou toda a estrutura. Apesar disso, Gustav ativou um círculo mágico que causou o colapso de toda a torre. Mesmo assim, ele de alguma forma sobreviveu. Shinobu e Lip escaparam apenas por causa da extraordinária velocidade e reflexos de Shinobu. A fuga por pouco provou o quão aterrorizante Gustav realmente era. Logo depois chegou a primavera, e o povo começou a se recuperar gradualmente das adversidades do inverno. Shinobu se encontrou com Gemi e o informou sobre os últimos acontecimentos. Entre eles estava o fato de o corpo de Gustav nunca ter sido encontrado, sugerindo que ele ainda poderia estar vivo. Ela também revelou que a Brigada Azul estava tentando reivindicar todo o crédito pela recente vitória. Ao mesmo tempo, Ark e Butch assinaram um juramento de lealdade após reconhecerem a esmagadora superioridade de Game em estratégia e planejamento. Game então reuniu a equipe para uma reunião. Ele foi informado de que Lyrol havia começado a treinar magia e estava progredindo rapidamente, mostrando notável talento na comunicação com espíritos. Seu crescimento superou as expectativas de todos. Ao final do encontro, Game ressaltou que nunca se deve depositar total confiança na Brigada Azul. Sua suspeita originou-se de uma conversa que ele havia tido anteriormente com seu líder. Quando Game lhe perguntou sobre a localização da Estátua de Ouro, o homem negou saber alguma coisa sobre ela. No entanto, seus olhos inconstantes e suas expressões sutis revelaram que ele estava claramente mentindo.
A partir disso, Game concluiu que a organização também poderia ser autoritária e que seu líder, Conrad, era provavelmente motivado pela ganância e não pela justiça. Ele optou por não expô-lo imediatamente porque a opinião pública era fortemente a favor da Brigada Azul na época. As pessoas não acreditariam facilmente nele. A estratégia deles tinha que ser paciente e precisa. Eles primeiro precisavam atrair as pessoas para os 7 luminares. Somente quando chegasse o momento certo, eles revelariam a traição de Conrad ao público. Até então, Game pretendia deixá-lo continuar lucrando e roubando, permitindo que sua própria corrupção construísse as evidências necessárias para destruí-lo mais tarde. Foi um movimento político calculado. Game estava prestes a explicar a próxima estratégia quando Kane o interrompeu. Ela ordenou que ele e Ringo descansassem por pelo menos 5 dias. Ela explicou que se eles continuassem se esforçando tanto, Ringo provavelmente desenvolveria uma grave inflamação na garganta e o próprio Game poderia desmaiar dentro de uma semana devido a danos nos brônquios. Reconhecendo a gravidade do seu diagnóstico, Game concordou. Ele então pediu a Ringo que o acompanhasse em um passeio pela cidade no dia seguinte. Após a reunião, Ringo voltou para o quarto dela em estado de extremo nervosismo. Ela até considerou cancelar o passeio por causa de seu constrangimento. No entanto, quando pensou em Lyrule, decidiu não deixar ninguém roubar o coração de Game. No dia seguinte, Ringo chegou ao local do encontro, mas estava tão perturbado que mal conseguia se recompor. Como as pessoas estavam começando a notá-los, decidiram se disfarçar. Sua nova aparência os fez parecer surpreendentemente adoráveis juntos. Eles foram a um restaurante, mas simplesmente sentar perto de Game deixou Ringo tão impressionado que ela desmaiou. Enquanto inconsciente, ela sonhou com sua infância. Ela nasceu após passar por modificações genéticas que lhe conferiram uma inteligência extraordinária. Ao crescer, ela ganhou prêmio após prêmio até ofuscar sua própria mãe, uma renomada cientista. A partir desse momento, sua mãe começou a tratá-la com frieza. Ringo sempre se consolou acreditando que sua mãe ainda a amava e estava apenas chateada. No entanto, ela descobriu mais tarde a dolorosa verdade quando sua mãe abandonou totalmente a casa. Deixada sozinha, ela cresceu isolada até entrar no ensino médio, onde conheceu Game. Ele reconheceu imediatamente que ela era a maior jovem inventora do mundo. Todos os dias ele trazia objetos quebrados e pedia que ela os consertasse, e ela sempre concordava. Um dia, porém, ela pediu desculpas porque estava muito ocupada preparando novas invenções. Game aceitou silenciosamente e saiu. Mais tarde, ela o viu levando os objetos consertados para lojas locais e dizendo aos proprietários que esses itens eram considerados impossíveis de consertar. No entanto, um inventor chamado Ringo os restaurou sem esforço. Naquele momento, ela percebeu que ele vinha promovendo seu talento o tempo todo. A descoberta a encheu de felicidade. Ringo acordou no presente e encontrou Game sentada ao lado dela. Isso a deixou ainda mais feliz. Ela timidamente perguntou se eles poderiam tirar uma foto juntos. E ele concordou. Embora o passeio não tenha sido repleto de acontecimentos dramáticos, tornou-se um dos dias mais felizes de sua vida. No dia seguinte, Shinobu contatou Game e informou que ela estava observando a base principal de Conrad, o castelo Euronus. Ela também relatou que ele estava tentando restaurar seu relacionamento com o imperador. Mais importante ainda, ela descobriu a localização da estátua dourada. Game disse a ela para ter cuidado antes de encerrar a ligação. Pouco depois, chegou um grupo de pessoas com fortes resfriados, mas os antibióticos haviam acabado e os médicos não tinham como ajudá-los. Uma mãe desesperada implorou que alguém salvasse sua filha, enquanto Tsukasa permanecia indefeso por perto. A atmosfera estava cheia de desespero. Naquele momento, 3 homens chegaram e zombaram dos 7 luminares por seus fracos métodos de tratamento. Foi revelado que um deles era o ex-líder da guilda médica. Ele exibiu remédios e explorou cruelmente a mãe desesperada, declarando que se ela quisesse que sua filha fosse salva, o próprio Tsukasa teria que implorar por isso. Cain chegou naquele momento, e Tsukasa afirmou corajosamente que, como um dos sábios, ele havia concedido a ela poder de cura. O homem desafiou Cain, declarando que se ela não conseguisse curar o povo, ela deveria devolver a guilda para que ele pudesse assumir o controle mais uma vez. Cain aceitou o desafio sem hesitação.
Depois que eles partiram, ela injetou uma agulha na menina para aliviar a dor e instruiu a mãe a encorajá-la a continuar lutando contra a doença. Ela então saiu e disse aos outros que ela mesma criaria o remédio imediatamente. Chamando Lyrule, ela pediu sua ajuda com magia, e Lyrule concordou imediatamente. Lyrule aqueceu o carvão até que o vapor surgisse. Depois continuou aquecendo-o até aparecer uma substância branca. Ao aquecê-lo ainda mais, eles produziram benzeno com sucesso. Kane então misturou com ácido e água com amônia, e os dois trabalharam incansavelmente durante toda a noite. Seus esforços finalmente conseguiram produzir o medicamento. Eles levaram o remédio às pressas para a clínica e administraram doses a todos os pacientes. Em apenas algumas horas, os doentes começaram a recuperar a consciência e a recuperar as forças. A visão encheu todos de esperança. Mais uma vez, o brilho dos 7 luminares salvou inúmeras vidas. No dia seguinte, Conrad foi visto diante de Neil, um dos generais do imperador. Conrad estava claramente nervoso, mas Neil o tranquilizou e elogiou suas ações, dizendo que derrubar o traidor Gustav era digno de reconhecimento. Ele explicou que, embora Gustav já tivesse sido um soldado forte e leal, ele havia ido muito além de seus limites. Neil então declarou que os 7 luminares deveriam ser completamente eliminados. Naquele momento, chegou seu assistente, o Cavaleiro das Chamas, um guerreiro capaz de usar a magia das chamas celestiais instantaneamente. Neil informou a Conrad que enviaria seu assistente para apoiar a Brigada Azul junto com 10.000 soldados, para exterminar os 7 luminares de uma vez por todas. Conrad agradeceu e jurou cumprir as ordens sem falhar. Enquanto isso, do outro lado, Ringo havia concluído um projeto que Game havia solicitado pessoalmente a ela. Pelo que parece, era algo extremamente perigoso e poderoso. A escala de sua invenção sugeria o que estava por vir. Ao mesmo tempo, Lip estava entre os soldados quando o assistente de Conrad a atacou de repente. Ela bloqueou o ataque e rebateu imediatamente. Logo, todos os soldados correram em sua direção, mas Shinobu apareceu no último segundo e os eliminou. Ela então atacou a assistente com um dispositivo de choque elétrico. Imediatamente depois, Lip desferiu um golpe certeiro em sua cabeça, acabando com ele completamente. Lip agradeceu a Shinobu e admitiu que nunca esperou tal traição depois de depositar sua confiança neles. Shinobu então a levou para a câmara subterrânea onde a estátua dourada estava escondida. Ao ver isso, Lip ficou consumido pela fúria e jurou lutar contra Conrad e seus seguidores. Naquele exato momento, ela declarou sua lealdade ao lado deles. Sua raiva se tornou o empurrão final que a fez escolher a rebelião. De repente, ouviram passos e rapidamente se esconderam. Conrad então entrou ao lado do assistente de Neil. Conrad revelou que havia quebrado a estátua de ouro do imperador para poder vendê-la com lucro. O assistente ficou furioso e queimou sua capa. Para surpresa deles, era o próprio Gustav, ainda vivo. Embora agora uma pedra estranha estivesse incrustada em seu corpo, Gustav imediatamente decidiu expurgar todos os traidores. Ele queimou Conrad vivo sem hesitação. Ele então descobriu a presença de Shinobu e Lip e os atacou com magia de fogo devastadora. Os dois evitaram por pouco o ataque e fugiram imediatamente, enquanto Gustav incendiou todo o lugar junto com os soldados que ainda estavam lá dentro. Sua loucura atingiu novos patamares terríveis. Shinobu e Lip escaparam roubando 2 cavalos e fugindo o mais rápido possível. Gustav rugiu de fúria e se transformou em uma forma monstruosa. Rindo loucamente, ele se proclamou o ser mais forte vivo, incomparável a qualquer um. Então, sem aviso, um míssil nuclear atingiu-o diretamente, destruindo-o e a toda a área circundante. A explosão abalou a própria Terra. Lip inicialmente acreditou que tal poder destrutivo vinha de Gustav. Shinobu a corrigiu, explicando que era obra de seus companheiros. Em outro lugar, Game agradeceu a Ringo por sua conquista e disse-lhe que esse poder acabaria por levar à paz. Ele a lembrou que não era apenas uma arma de destruição. Suas palavras a tranquilizaram profundamente. No dia seguinte, Tsukasa convocou todos os cidadãos e pediu-lhes que ouvissem Game com atenção. Game deu um passo à frente e anunciou que eles haviam eliminado com sucesso Gustav e o traiçoeiro líder da Brigada Azul. Ele então declarou que os 7 luminares assumiriam a liderança da região norte do Império. A multidão ouviu em silêncio atordoado. Ele explicou que os 7 luminares não desejavam governar pela força. Seu objetivo era criar uma sociedade em que as pessoas governassem a si mesmas. Cada indivíduo teria um lugar de direito dentro da nação,
e nenhum pequeno grupo de nobres jamais decidiria novamente o destino de um povo inteiro. Ele apelou-lhes para ajudarem a construir uma nação forte onde não existisse distinção entre ricos e pobres e onde as crianças crescessem livres de discriminação de classe. As pessoas ficaram profundamente comovidas com seu discurso e começaram a cantar seu nome. De repente, chamas irromperam no meio da praça. A confusão se espalhou instantaneamente. Game ordenou aos soldados que evacuassem os civis. Mas então veio a terrível constatação. Gustav ainda estava vivo. Sua sobrevivência desafiou toda a lógica. Sua aparência começou a mudar quando a pedra incrustada em seu corpo assumiu o controle total. Ele se transformou em uma terrível criatura semelhante a um dragão. Shinobu e Aoi atacaram imediatamente, enquanto Lirule gritava para eles mirarem na pedra dentro de seu corpo, já que era claramente a fonte de seu poder. Sua conexão com os espíritos revelou a verdade. Shinobu atacou primeiro, mas seu ataque não surtiu efeito. Gustav retaliou com imensa força e a jogou no chão. Aoi seguiu com seu próprio ataque, mas ele bloqueou seu ataque também e respondeu com um golpe tão poderoso que quebrou a terra abaixo dela. A força do monstro era esmagadora. Ambas as mulheres se levantaram mais uma vez. Shinobu distraiu Gustav com um ataque rápido, permitindo a Aoi aproveitar a abertura. Ela enfiou a espada diretamente na pedra, mas nada aconteceu. De repente, uma explosão estourou, jogando Aoi e Shinobu no chão. Nenhum deles poderia se levantar novamente. Seus corpos atingiram seus limites. Gustav então se virou para o resto do grupo com a intenção de matar todos eles. Naquele momento, Game preparou calmamente sua arma e disparou. Gustav notou-o e avançou para derrubá-lo. No entanto, no instante final, Vovó disparou outro tiro preciso que quebrou a pedra incrustada no corpo de Gustav. Foi o golpe decisivo. Em seus momentos finais, Gustav declarou que um dia todas as pessoas se ajoelhariam diante do humano mais forte escolhido para governar o mundo, o próprio imperador. Momentos depois, seu corpo se despedaçou e desmoronou. Sua vida terminou ali, junto com sua loucura. Os dias se passaram após a batalha e a paz retornou gradualmente. As celebrações recomeçaram na aldeia e os heróis finalmente voltaram para casa. Passaram momentos alegres juntos, aproveitando a rara calma depois de tanta luta. Pela primeira vez em muito tempo, eles puderam simplesmente descansar. Em outros lugares, porém, 3 figuras misteriosas foram vistas conversando em segredo. Eles declararam que tudo havia acontecido exatamente como haviam planejado e avisaram que o que viria a seguir seria muito mais grave do que qualquer coisa anterior. Com essas palavras ameaçadoras, o anime chegou ao fim.